Boa noite, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Noite aqui na Alemanha, acho que noite no Brasil já também, né? 22 horas aqui na Alemanha, 18 horas no Brasil, 4 horas de fuso. Tudo bem, vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho aqui para a gente começar a nossa live de hoje, que a temática hoje é diferente dos últimos tempos, né? Não é sobre vistos, não é sobre burocracias. A gente vai falar hoje um pouco sobre o Berlinale. Exato. Então, mudar um pouquinho a temática, né? Mudar o disco aqui, segunda-feira, é bom começar a semana falando de coisas diferentes. Hoje a ideia é apresentar um pouquinho sobre entretenimento, né, Rafa? Cultura e falar sobre esse festival de cinema que a gente vai apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, né? Alguns dados, algumas informações sobre ele. Uhum. A gente não vai perder tempo, a gente já vai chamar o o Guilherme Lobo, o nosso convidado especial. Ele já entrou aqui, então eu vou colocar ele aqui já no nosso bate-papo. Muito bem. Aqui ele já deve entrar logo mais. Exato. Vamos lá. Pessoal entrando. Opa. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Tudo bem? Consegue ouvir bem a gente? Vocês me ouvem tranquilo? Beleza. Beleza. Deixa a gente só aumentar um pouquinho Só o nosso aumentar aqui o áudio. volume. Pronto, acho que agora deve ficar melhor. Com o celular apoiado aqui, vamos ver se de repente... Beleza. Renan, muito prazer. Prazer, tudo bem, Guilherme? Finalmente, Tudo bem, né? você? Estamos nos falando. Pois Você é. que tem tratado tudo com o Rafa. Sim. Como vai? Como tá a vida na Alemanha? Tá começando, né? Agora que começa, quer dizer, acho que já começou antes, mas agora que vai começar a fluir mais, com todas essas partes burocráticas resolvidas, graças a vocês, inclusive. E tá legal. Depois de amanhã eu começo minhas aulas de alemão. Muito bem. Embora já tenha começado um pouquinho, o interessante é isso, né? Quando você mora no país, as aulas começam antes das aulas realmente começarem. Quando você vai ao mercado, você vai na banca, você vai ao banco, qualquer coisa que você vai fazer, você já vai adquirindo um pouquinho de vocabulário aqui, vai testando um pouquinho mais ali. Mas Sim. tô empolgado para esse para esse novo ciclo. Você começa as aulas já dentro do livro, né? Exato. A verdade é que sair do avião já tá valendo, né? Já é live, né? Então, bacana. Legal, boa sorte aí nos estudos, né? Muito Aprender obrigado. alemão é desafiador, mas muito legal. É. E legal. E a gente estava conversando, né, antes de te chamar, dando uma introdução para o pessoal, né? Só repetindo que a gente hoje vai falar de um tema um pouco diferente, né? Então não vai ser sobre burocracia, AML, conta bancária, enfim, tudo aquilo que a gente sempre trata aqui no canal, né? Que é basicamente o que a gente faz. Mas hoje a ideia é falar um pouquinho de algo diferente, né, Rafa? Falar sobre O Berlinale. o grande festival, né, de cinema aqui da Alemanha, que o Gui já participou, inclusive. Foi em 2014 que você participou, certo? 2014. 2014 foi um belo ano para o Brasil, inclusive o Berlinale em 2014 foi se eu não me engano, foi um recorde de participação brasileira, com 5 filmes. Foi um belo ano. Esse ano tá um pouquinho menor, mas cada ano de uma vez. Vamos ver. Sim. Mas o Brasil veio numa crescente muito boa, né? Ano passado, se eu não me engano, teve 19 filmes concorrendo no Berlinale, 19 filmes brasileiros, né? Esse ano já foram 4. Eu não sei Aí a gente vai vendo que... esse ano acho que parece que tem uma questão que a gente estava discutindo. Bom, acho que a gente pode começar dando uma pequena introdução, né, antes de entrar nos detalhes, e até mesmo a gente vai querer ouvir de você, suas experiências, né, que é o principal motivo da live. Mas, de novo, o Berlinale ele é um dos principais festivais de cinema da Europa e certamente o maior festival de cinema alemão, né? Ele está agora na edição número 71, então ele existe, né, e ocorre anualmente desde 1950. E ele é dividido em basicamente 9 categorias principais, certo? Depois a gente também menciona aqui mais ou menos uma por uma. Cada uma tenta cobrir, né, uma certa abordagem, uma certa proposta, né? Mas claro, todos em busca do Urso Dourado, que é a principal premiação aqui do festival, né? E falando sobre a estrutura dele, né? Então vamos lá. Esse ano que a gente estava dizendo, justamente por conta da pandemia, corona, as coisas tiveram que ser um pouco adaptadas, né?
Então, assim, normalmente o festival ocorre no mês de fevereiro. É um mega evento aqui em Berlim. Na verdade, Berlim, fevereiro só existe por causa do Berlinale, né? Não tem mais nada de interessante acontecendo nesse mês. Acho que inclusive é por isso que eles colocaram em fevereiro, né, Rafa? Exato. Antigamente o Berlinale ele acontecia no verão, só que como fevereiro é um mês morto, entre aspas, aqui na Alemanha, né? Muito frio, não tem nada para fazer, eles trouxeram o festival para fevereiro para completar a tabela, né? Para a gente ter o que fazer todos os meses No do ano calendário. aqui em Berlim. E aí, o que a gente sabe é que, assim, basicamente, bom, varia, né, claro, mas anualmente, 80 países mandam filmes para cá para concorrer. Mais de visitantes de 120 nacionalidades passam para cá para assistir, né, as apresentações, os filmes e ter interação com o staff, né, com o pessoal das filmagens. São mais de 3, 4 mil funcionários envolvidos na produção, né, do festival, né, e organização. Mais de 330 mil bilhetes são vendidos, né, para semanas de apresentação. Então, assim, é bem grande a estrutura. E esse ano, né, a gente dizia, por causa da pandemia, a estrutura do festival foi alterada, né? Então, vai começar agora essa semana, só que vai ser uma apresentação fechada, né? Agora, do dia 1º ao dia 5, vai ser uma apresentação fechada só para a indústria de cinema, né, para a imprensa, não vai ser aberto ao público. E a expectativa é que, caso, né, a pandemia esteja controlada, vacina tudo em dia, é que em junho ou julho, Rafa? Julho, né? Junho. Eles possam fazer as apresentações, né, abrir as sessões ao público normal, e aí sim, com direito à venda de ingresso, entrevista com produção, atores, diretores e tudo que tem direito, né? Então vai ser um evento em 2 etapas, vamos dizer assim. Uhum. E, bom, falando sobre a temática Berlinale, bom, o Gui ele participou aqui em 2014 e eu queria saber do seu lado como foi a experiência de receber a notícia que você foi nomeado, que você vinha para aqui para a competição em Berlim. Foi uma surpresa. Foi o primeiro festival que o filme entrou. O filme não tinha sido lançado ainda. Foi, inclusive, uma das coisas que mais impulsionou o lançamento do filme no Brasil. Que o filme, se eu não me engano, foi lançado em abril. E o festival, evidentemente, em fevereiro. E foi uma junção, assim, de primeiras experiências. Foi o primeiro... não sei se provavelmente eu. Provavelmente sou eu que travo. Acho que deu uma travadinha. Uma travadinha, mas tudo bem. Acho que vou estar carregando agora. Acontece, né? Vamos ver se ele volta aqui, o Gui. Mas para falar um pouco sobre a experiência, acho que voltou agora, né, Gui? Tá meio lugar. Agora voltou. Mas foi uma junção de primeiras experiências. Foi o primeiro festival que eu fui com longa-metragem. Tinha sido a primeira vez que eu tinha vindo para a Europa. E acho que o mais gostoso disso tudo foi ter feito todo esse processo com o pessoal do filme. Então a gente viemos eu, o Fábio, a Tess, a Diana, a produtora, o Daniel Ribeiro, diretor e roteirista, o Thiago, que era o primeiro assistente de direção. Tinha outras pessoas da equipe agora que não dá para nomear todo mundo, mas viver essa experiência junto com todo mundo, não com todo mundo, né, mas junto de várias pessoas que fizeram parte do processo do filme, deixou ainda mais rico, mais do que só ir para um festival, e por mais que seja um festival lindo e incrível, e ver vários filmes e gente famosa, né, ver astros da indústria, a companhia sempre ajuda a deixar tudo mais especial. E, assim, quando você veio aqui para Berlim, vocês vieram e ficaram no hotel? Como foi essa viagem para cá durante o festival? Não, a gente ficou num apartamento. Ficamos eu, o Fábio e a Tess num apartamento, e o Daniel e a Diana ficaram, se eu não me engano, eles ficaram no apartamento de um amigo deles aí, em Berlim. E isso foi uma parte muito legal da experiência também, porque ali naquele intervalo entre pós-filme, entre a finalização das filmagens
e o começo da divulgação do filme, a gente se via mais nas funções ali de imprensa, não sei o quê, mas ainda estava tudo muito começando. O filme não tinha sido lançado, ainda não tinha ido para nenhum festival. Então, quando a gente se encontrou ali, a gente chegou em Berlim, inclusive, a minha mala tinha extraviado, então na noite que a gente chegou, a gente tinha um evento, a gente tinha uma festa de abertura do festival, e eu fui com uma roupa que o Fábio me emprestou. Olha só. E isso deu certo porque a gente estava no mesmo apartamento. Então, são essas lembranças que deixam tudo muito mais legal, né? E acaba ficando fresco na memória, porque não tem como esquecer essas coisas. A primeira viagem, a mala vai na primeira noite, que tinha uma baita festa. Ficou pra memória. Chegou. Bom, o Berlinale é conhecido por ser um festival bem diplomático, né? A gente pode falar que ele é muito aberto, então não só para os artistas, para quem está concorrendo, mas também para quem quer participar. Então, se você mora aqui em Berlim, se está passando por Berlim, você pode comprar os tickets e ir no cinema junto com os artistas que estão passando na tela. Você teve esse contato com o público? Como foi? Você apresentou, esteve presente nas salas de cinema durante o festival? Sim, Rolou a nossa... bate-papo, né, com o público? Rolou. A gente estava na sessão Panorama, né, que não é a principal, a competitiva do festival, mas ainda assim tem essa interação com o público. E foi muito divertido, porque a gente tinha o tradutor, ou a tradutora, dependendo ali do momento, e na época eu não falava muito bem inglês. Então eu lembro que o Fábio até sempre me dava uma ajuda. Foi um período que evoluiu bastante meu inglês, porque eles me ajudavam muito discretamente, ele falava uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E eu lembro que teve uma sessão que a gente fez fora de Berlim, na verdade, em Potsdam, e o público, cara, foi muito louco isso. Eles aceitaram o filme com um carinho muito grande. E não era, e aí que tá, não era em Berlim, então não dava nem pra falar que, mas é porque tinha bastante brasileiro e tal. Ali era realmente uma reação orgânica, espontânea do público. E na contramão disso, eu como público, eu fui assistir a primeira exibição do Ninfomaníaca, e foi muito interessante, porque ali fazia parte eles não estavam na competitiva, se eu não me engano, mas eles estavam... Eu não lembro agora, mas eles estavam com destaque, eles estavam, acho que como filme de destaque, né? Uhum. E foi lá no Grande Teatro. Teve toda aquela coisa do Shia LaBeouf com o saco na cabeça, falando I'm not famous anymore. Uhum. Então foi interessante ver tudo isso de perto. Legal. Muito bom. Porque o pessoal, o Gui mencionou, né, que o filme foi apresentado na sessão Panorama. Então, assim, é uma das sessões do Berlinale, né, que é dividida por 9 categorias, né? Então, a principal delas é a Competition, onde as grandes produções entram, né, para literalmente competir, né, pela premiação. E é também a sessão que tem a maior demanda por ingressos, né, a mais concorrida de todas. Mas você tem outras sessões e outras categorias super interessantes. Então, por exemplo, você tem a Berlinale Shorts, que são sessões de pequenos curta-metragens, né, que são agrupados em 5 na mesma sessão. Então, você assiste de uma vez 5 curta-metragens. E, enfim, tudo uma experiência diversa ali, né? Você tem, por exemplo, Panorama, que é onde vocês apresentaram, que é aqui que tenta ligar ou conectar, né, o público-alvo com a indústria do cinema, né, algo mais, talvez, comercial. Você tem o Fórum, que é a sessão mais experimental, mais maluca, vamos dizer, do festival, né, onde eles trazem ideias, nuances, né, e isso compõe essa sessão. E por aí vai. Generation, de crianças e jovens. Tem muitas. Berlinale Especial, a retrospectiva, a perspectiva do cinema alemão também. Então, assim, é bem interessante a forma como o Berlinale é estruturado, né, dividido, e vai do gosto, né, de cada um, aquilo que te mais interessa, para ir atrás do ingresso e tentar acompanhar o calendário das apresentações dos filmes. E Gui, quantos anos você tinha quando você veio para o Berlinale na primeira vez? Então, esse filme como um todo, desde o curta ao longa, me acompanhou por 3 aniversários. Eu fiz 15 anos no último dia de filmagem do curta, eu fiz 18 anos no primeiro dia de filmagem do longa e fiz 19 anos
no meio do festival, ali 8 de fevereiro, a gente já estava em Berlim. E então foi aquele período assim dos 15 aos 20 anos em que tudo aconteceu. Então foi isso, eu cheguei aí com 18 e saí com 19. Com 19. Entendi. E para um garoto de 18 a 19 anos, Berlim, como foi essa experiência? Sair em Berlim à noite e ver essa cena Sim, noturna, como foi isso? foi incrível, porque a gente tinha, além de tudo, a gente tinha as pessoas do festival que indicavam os lugares, então a gente acabava indo para lugares muito loucos, assim, que sozinho eu nem acharia, e talvez nem buscaria, mas que quando eu vi eu tava lá. Eu lembro eu não lembro muito, justamente porque foi um bar muito maluco, eu lembro da chegada, não lembro como eu fui embora, mas que era um bar, parecia que era inteiro de pelúcia rosa, eu não sei, era, Pode ter enfim, sido. a coisa que eu mais lembro era do cheiro de cigarro, isso eu devo confessar, Ah, porque sim. Isso todos, isso todos. todos, né, Até acho que hoje, todo né? mundo, Até que, hoje que pode fumar, né? Então, você sai, exatamente, você entra num bar, você sai, você volta pra casa, a roupa inteira vai pra máquina de lavar. Mas era muito louco, assim, porque eu cresci em uma cidade grande, eu cresci em São Paulo, morei a vida inteira em São Paulo, e aí ir para uma outra cidade grande, mas que ao mesmo tempo é grande para o lugar, mas que para nós não é grande. Então eu lembro de pedir informação perguntando como chegava em tal lugar, e a mulher sugerindo que eu pegasse o metrô, porque ficava umas 5 estações. Aí eu fui dar uma olhadinha no mapa, era tipo 20 minutos, 25 minutos andando. Eu falei, nossa, mas 20, 25 minutos não é nada. é, Então essa dimensão é um choque cultural, né? Não deixa de ser. E ao mesmo tempo ver a diversidade da cidade. Isso. Eu acho que, eu não sei se talvez o Berlinale seja assim, porque Berlim é assim, e essa receptividade que você falou, né, do festival, de abraçar todo mundo, de trazer todo mundo, eu me senti muito à vontade aí na cidade. Muito à vontade. E no festival. Sim. Eu acho que é um festival que acolhe muito bem as pessoas. Bom, eu conheci o Berlinale quando me mudei para cá, foi em 2015, então 2016 foi o meu primeiro Berlinale, e foi aí que eu comecei a perceber o quão forte é, né? Quão representativo ele é para Berlim. E, assim, teve até uma história engraçada que aconteceu em 2017, que um amigo meu me convidou para ir assistir um filme, ele me deu ticket e tal, ele falou, a gente se encontra direto no cinema, porque não dá pra gente se encontrar antes. Aí eu falei, ok, beleza, tem problema. Aí eu peguei meu ticket, fui, entrei lá, dei por segurança. Aí quando eu me vejo, eu tô no tapete vermelho, do lado dos caras que estão concorrendo, tirando as fotos oficiais. Eu falei, meu Deus, tô no lugar errado, vou ser preso. E aí eu fui seguir correndo lá para dentro da sala e falei pro meu amigo, eu entrei no lugar errado, você não sabe. Ele falou, não, 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 todo mundo aqui passa pelo tapete vermelho. Se você tem o ticket, você vai entrar e vai passar junto com os artistas, não tem nenhum problema. E aí eu vi o quão democrático é o Berlinale, né? Então não é só Sim, para quem está concorrendo, mas também para quem está assistindo. Todo mundo tem a mesma importância, né? Todo mundo passa pelo tapete sim. vermelho. Eu achei isso fantástico. E sem perder o glamour, né, do festival, que é ainda assim glamuroso, mas sem criar esse distanciamento tão grande entre público e artistas. exato. Dá a entender que talvez essa seja a grande mensagem de que, como o Rafa disse, todas as partes são importantes, né? Então, a Sim, produção, os espectadores, os artistas, atores, diretores, todo mundo faz parte de um grande festival e não é possível que isso aconteça sem uma das partes, né? Então, você também não faz o festival sem os espectadores, por isso que exatamente. merecem talvez o mesmo tratamento. Exatamente. E tem alguma coisa em Berlim que te marcou mais? Algum ponto turístico? Alguma coisa que você fala, putz, Berlim é isso para mim? Olha, talvez seja a confissão de um crime isso que eu vou fazer agora, mas eu peguei um pedacinho do muro, e tenho comigo até hoje. Trouxe pra cá quando eu vim pra cá e tá guardadinho. Isso foi o que mais me marcou, porque não pode, né? Então mas foi um pedacinho pequeno, não, tava solto, não tirei do muro em si. É um pedacinho Foi, da história. Fez o seu exato, próprio souvenir. foi.
Sabe por quê? Porque assim, eu não confio muito nessas coisas das lojas, que é só um pedacinho de pedra pintado escrito Muro de Berlim, Aham. sabe? Pare... Eu falo que é a mesma coisa da lasca da cruz de Cristo, que eles foram vendendo durante toda a Exatamente, Idade Média. exatamente. Se juntar todos os pedaços, você faz 33 cruzes. Exato. Então eu preferi garantir o meu ali originalzinho, que estava solto ali no chão. E, e outra coisa também que eu achei interessante, que eu não sabia que era assim, é que tem marcado no chão, né, por onde o muro passava. Uhum. E eu lembro que eu lembro que eu vi uma marcação no chão e não tinha entendido o que era, e eu fui pesquisar e falei, uau, é muito interessante essa preservação da história. Além dos monumentos, isso é uma grande diferença que a gente tem, e acho que é uma coisa que a gente poderia valorizar mais para, de repente, tentar levar um pouco isso para o nosso país de origem, que é a valorização da história, não só dos períodos bons, não só dos tempos de luz, mas também dos tempos de trevas, para a gente lembrar, aprender, não esquecer e não repetir. Né? Isso é uma coisa que eu achei muito interessante, assim, dos monumentos, dos museus. Eu não lembro se aí em Berlim tem, mas eu vi em várias outras cidades da Europa museus de tortura, por exemplo, com maquinários de tortura. Eu nem quis entrar, mas eu achei interessante ter, para você ter a visão de como já foi, sabe? Como já foi duro. Até porque eu acho que isso dá uma perspectiva de esperança também, de ver que a gente está evoluindo, que ok, as coisas estão difíceis, tá longe de ser o ideal, mas está mudando, tá melhor. Basta ver como era e como é, e acho que isso dá um pouquinho de esperança, além de tudo. Sim, com certeza. Eu acho que o alemão tem sempre essa mensagem de relembrar para não esquecer. Então, por isso que eles gostam de manter as histórias, né? E também, em qualquer lugarzinho que você vá, você vê uma menção, uma explicação Sim. muito bem detalhada do que aconteceu ali. Eu acho que isso é muito positivo e as pessoas levam isso, né? Aprendem. Sim. Com certeza. Acho que é a grande mensagem, né? De não querer empurrar ou varrer a sujeira para debaixo do tapete. Né? A Kátia acabou de deixar uma mensagem ali pra gente. Ela esteve comigo no Berlinale ano passado, a gente foi assistir uns filmes juntos. Ela tá lembrando que a gente viu a entrevista com os atores do filme que a gente assistiu ano passado. Pois é, né? Nem parece que ano passado, né? Um ano atrás, as coisas eram completamente diferentes de hoje, né? Em todos os aspectos. Completamente. A minha última festa que eu fiz foi no Berlinale do ano passado, que foi a festa do TED Awards, que foi a última. Depois disso foi o lockdown e acabou com tudo. Ah, mas pelo menos fechou bem, foi uma boa festa. Foi uma boa festa. A festa do Seja Award é uma boa festa. Sim, sim. E tava todo mundo do cinema lá. Essas festas são sempre muito divertidas, você acaba conhecendo gente do mundo todo, né? Sim. Você chegou a fazer alguma amizade aqui em Berlim com algum autor, algum diretor diferente? Olha, amizade não. Eu fiz alguns contatos. Importante. Eu revi pessoas com quem eu já tinha trabalhado, porque em 2008 foi uma companhia. Nossa, me fugiu o nome agora, da Constanza Marques, como é que chama? Bom, enfim, esqueci o nome. Mas é uma companhia de dança alemã, de uma diretora argentina, que foi pro Brasil, e aí eu fiz teste, passei, entrei, a gente fez o espetáculo lá em São Paulo, e aí depois eles voltaram para a Alemanha, e aí eu encontrei alguns dos bailarinos aí. Inclusive, o amigo, que era o Ricardo Fraia, o amigo do Daniel e da Diana, que eles ficaram no apartamento, é produtor dessa companhia, que eu vou lembrar o nome até o final da nossa live e vou falar. Olha que legal. Dork Park, lembrei. Dork Park. É uma companhia de dança contemporânea e tal. Então foi legal rever essas pessoas. Mas assim, amigos não. E teve uma coisa muito especial também, que eu encontrei o meu primo, que estava fazendo um intercâmbio muito louco pela Europa, e calhou dele estar em Berlim na mesma semana do festival, e a gente não se via há uns 3 anos, e a gente saiu, foi com ele que eu tomei o primeiro copão de cerveja, que inclusive fomos eu e a Tess acho que não está assistindo, então tudo bem eu contar, mas fomos eu e a Tess, e foi na noite da primeira exibição do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E a gente tomou aquele copão de 1 litro de cerveja, e fomos os dois muito alegres para a primeira exibição do filme. É verdade, eu tinha esquecido disso.
Essa história é boa também, tinha que colocar. Essa história é boa, é? Pois é, eu tinha esquecido. A passagem por Berlim foi bastante agitada, né? Muitas coisas Foi. aconteceram, encontrou seu primo, teve festival, né? Clubs e por aí vai, tudo na mesma semana. Tudo. E foi um inverno quente, eu lembro de terem falado isso, que era atípico. Não tinha neve, por exemplo. Eu vim louco, porque já, né, fevereiro, eu vi as fotos de vocês aí outro dia. É incrível, tudo Sim, branco. tava incrível. E fui aí com essa expectativa e não tinha. Não teve neve, foi um inverno bem quentinho. Brincavam até que a gente que tinha levado o calor pra ir. Mas foi bem bonito, foi bem bonito. O filme foi muito bem recebido, nós fomos muito bem recebidos, o filme ganhou o TED Award, ganhou o FIPRESS também, e foi uma semana que não tem como esquecer, eu acho. Fica guardada para sempre. Maravilha, muito bom, né? É legal quando algo tão grandioso acontece, né? No caso, um festival internacional de cinema, uma premiação, a participação ao vivo, né? Você junto, né? Com o pessoal do filme. Eu acho que isso é um negócio fantástico, né? Assim, ele agrega extremamente, né? Um valor extremamente alto à sua experiência como ator, né? Que é a sua profissão. Sim. Então, você não só participou do filme, que é o que você tinha que ter feito naquela época, mas também participou do depois, né? Da pós-produção, de todos, colheu os louros junto com o pessoal da gravação. Eu acho que isso é fantástico, né? Sim. E tive a oportunidade também de conhecer dois atores que eu gosto muito, que são o Wagner Moura e o Jesuíta Barbosa, que estavam também justamente para o festival, com o Praia do Futuro. Praia do Futuro também, ótimo filme. E foi muito legal conhecê-los. Olha que legal. Bacana. Então, seu ano foi um ano premiado, né? 2 grandes filmes. Foi um ano muito bom. Foi incrível. Inclusive, o Jesuíta eu conheci no aeroporto, porque eu estava indo para a Itália para visitar a Ariana antes de ir para Alemanha, e ele estava indo para a França. E aí a gente se encontrou no embarque lá em Guarulhos. E falou, você vai pro Berlinale depois? Vai pro Berlinale? Bom, então beleza, a gente se vê lá. E foi uma das coisas, naquele momento da minha vida, onde era a minha segunda viagem em 6 anos, primeira vez que eu estava indo para Europa, foi uma coisa tão casual, sabe? Ah, então beleza, você vai pra Itália, eu vou pra França, depois a gente se vê na Alemanha. Parece que a gente se encontra depois no Starbucks, ali, vou passar na padaria. Foi interessante. Muito bom. E o Praia do Futuro também é um filme que tem uma bela conexão com Berlim, né? Metade do filme foi gravado aqui, então acho que para eles deve ter tido um peso ainda mais forte, né? Que a relação com Berlim era forte com o filme também. Sim. Eu lembro quando eu já tinha feito um tourzinho pela cidade, eu lembro de quando eu vi Alexanderplatz no filme, eu falei, eu conheço, eu já vi, eu já fui. Legal. Sim, mas acho que no final das contas, Berlim, né, Alemanha como um todo, mas aqui região Berlim-Brandenburgo tem uma grande conexão com o cinema, né? Então, historicamente, a gente tem aqui produções estreladas, né, super mundialmente famosas e que não só pela qualidade, mas também pelo volume, né? Então, Babelsberg, né, que fica em Potsdam, aqui do ladinho de Berlim, tem grandes estúdios de cinema Babelsberg que eram responsáveis lá, coisa de 100 anos atrás, 90 anos atrás, pela quase totalidade das produções cinematográficas da Europa, né? Ou assim, um grande número de produções. E desde o cinema mudo, depois até o cinema como vem evoluído, né? Então tem sempre essa ligação, né, de Berlim com as produções, com o cinema. E o Berlinale é só o festival que coroa tudo isso, né? Sim. Ano passado a gente viu muitas das produções brasileiras, né, os diretores principalmente, reclamando dos cortes que o cinema brasileiro vem recebido do governo. Você tem alguma experiência a respeito disso? Você soube de algum corte de alguma produção brasileira, alguma coisa do tipo? Algumas. Eu acho que assim, isso vem de antes, na verdade. Essas questões políticas já afetam o cinema brasileiro desde o Festival de Paulínia, quando teve a troca de prefeito, que veio fechando o Festival de Paulínia, o Polo, né, cinematográfico de Paulínia, que era uma joia do cinema brasileiro, que estava começando um trabalho incrível de dezenas de longas sendo filmados ali por ano.
era bom para a cidade, era culturalmente, financeiramente, economicamente bom para a cidade. E aí teve troca de prefeito, e aí, enfim. E agora, com esse governo, dá para se estender bastante falando sobre isso. O que mais me chamou a atenção realmente foram... Tem duas coisas. Primeiro, os ataques aos patrocínios da Petrobras. E segundo, agora, acho que inclusive foi uma pequena vitória da Ancine, que a justiça impediu que fossem feitas revisões das contas de filmes que já foram produzidos, já foram lançados, enfim, porque estava tendo uma tentativa de revisar contas para reprovar contas de filmes já lançados há anos, para prejudicar essas produções, para atrasar novas produções, segurando o dinheiro de novos editais. Enfim, a arte é uma inimiga do obscurantismo, né? Ela é uma inimiga da ignorância. E esse governo é um governo, assim, não vou dizer que essa é a opinião, para quem está assistindo, não vou dizer que essa é a opinião deles, da Go Easy Berlim, é uma opinião própria, só para não colocar essa questão política dentro da empresa de vocês. Mas esse é um governo escuro, obscuro e ignorante, então, naturalmente, eles estão tentando boicotar as artes como um todo, o que não é novo também, né? Num governo desse tipo, mundo afora, história adentro, você vê que é um livro de receitas, que eles vão seguindo com o que tem. Então, é educação, é ciência, é artes. Então... Que, entre aspas... E não é só o cinema, né? Não é só o cinema, é cinema, é teatro. Eu lembro, durante as eleições, eu comecei a perguntar, porque tinha muito a questão da Lei Rouanet, a Lei Rouanet, a Lei Rouanet, mamata, não sei o quê. E aí eu me fantasiava virtualmente de apoiador, de eleitor do Bolsonaro, e ia perguntar para as pessoas, essa Lei Rouanet é uma merda mesmo, eu só não entendo muito bem como que funciona essa Lei Rouanet. Eu perguntava para as pessoas. Ninguém sabia responder. Ninguém conseguia dar uma resposta com um mínimo de embasamento sobre os critérios, sobre quem recebia. E assim, é óbvio, eu não sou um defensor ferrenho, eu acredito que sim, tiveram falhas, tem que haver fiscalização, mas é que isso é um pouco para tudo, tem que aprimorar, tem que fiscalizar. Não é só, tá ruim, cancela. Né? Tá ruim, privatiza. Tá ruim, extingue. Então, sim, teve ataque do Bolsonaro, que ele colocou, inclusive no canal dele lá, oficial dele no YouTube, citando alguns filmes, algumas obras que receberam patrocínio, que supostamente teriam recebido patrocínio da Petrobras, e que eram obras que agrediam a família, que agrediam os bons costumes, a moral e os bons costumes da família tradicional brasileira. E dentre essas obras mencionadas, estava o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que foi um filme que não recebeu o patrocínio da Petrobras. Então, o que dizer a partir disso? Sabe? É um jogo político sujo. Absolutamente sujo, absolutamente político, absolutamente ideológico e lamentável. Chega a ser vergonhoso, sabe? Porque nem para construir a mentira direito, ao menos, sabe? Então, se quer atacar a Petrobras, porque você não gosta, tem direito também de não gostar da Petrobras, não tem que gostar de filme. Eu acho que seria legal se todo mundo valorizasse o cinema nacional, mas pode não gostar também, eu acho que é democrático isso. É democrático você valorizar mais o cinema estadunidense, mais o cinema alemão e não gostar tanto do cinema brasileiro, tudo bem. Mas por quê? Acho que tem que entrar num critério inteligente de por que você não gosta, o que você consumiu que você não gostou. E a partir daí, se você for criticar, critique com critério. Que critique com embasamento. Não falar, não gostei por causa desse filme que recebeu dinheiro daquilo, que não tem nada a ver. Exato. Enfim. Ano passado, isso foi uma grande temática entre os filmes brasileiros, né? Foram 19 que estiveram aqui, e basicamente todos eles falaram durante as apresentações sobre esses boicotes que a indústria do cinema estava sofrendo com o governo Bolsonaro. Né? Então, Sim. foi bastante discutido aqui dentro do Berlinale, entre os participantes e entre os alemães também, todo mundo que estava dentro do festival. Porque as pessoas veem isso. Eu não sei se é à toa que esse ano tem muito menos filme do que ano passado.
Porque a gente tem que considerar que os filmes que estavam ano passado foram produzidos ano retrasado, Exato. entendeu? Então tem essa cronologia dos fatos. A gente estava discutindo isso sobre tentar imaginar os números como seriam, porque, ok, um dos fatores certamente é a estrutura do festival esse ano, né, que o número de competidores está bem menor, assim, pela metade, né, em comparação ao anterior, por conta da questão da pandemia, né, que eles não podem manter o festival do porte que sempre é. Mas mesmo assim, mesmo que se reduzem metade, né, o número de apresentações aqui, de títulos aqui sendo apresentados, eu acho que ainda assim você não chegaria nem à metade dos números dos filmes brasileiros que estiveram presentes aqui, entende? Então, certamente tem outros fatores que não apenas a redução do festival em si, Sim. mas acho que o tratamento, né, dispensado à produção nacional brasileira, tudo que vem sofrendo, né, como vem sendo tratado nos últimos anos, eu acho que isso sim tem um grande reflexo, né? Ou pode ser uma coincidência também, né? Porque cada ano é um ano, mas eu acho que tudo tem um papel aí, né? Porque os filmes brasileiros vinham numa crescente, né? Todo ano eles acho que estavam 12, 16, chegou a 19 ano passado e esse ano 4. É um pouco estranho, né? Essa curva caída. É uma grande queda. E é triste porque não é só um boicote na produção, no incentivo, numa revisão de contas imaginária para tentar prejudicar outros produtores e diretores. Vai além, porque o incentivo que existia, não vou dizer que... Vou tentar refrasear melhor. A forma como existia o incentivo era tão forte ao ponto de, por exemplo, eu sei que não é o tema, mas quando a gente foi para o México, que foi o festival seguinte, que a gente foi depois do Berlinale, teve apoio do governo, porque o festival não tinha como bancar a ida minha, do Fábio, da Diana e do Daniel. Então teve um apoio um apoio financeiro para bancar um pouco de estrutura ali, de hotel, de passagem. E é importante esclarecer que isso não é o governo pagando viagem para artista e viajar de graça. Porque isso faz parte da divulgação do filme, da estruturação do filme fora, como ele é visto fora, o quanto ele vai ser visto dentro, o quanto que ele vai ser comprado, porque aí as pessoas não têm dimensão, as pessoas acham que... E é normal não terem dimensão, porque, enfim, não é a área de trabalho delas. Mas um filme depois, quando ele é lançado e ele é comprado por outros países, esse dinheiro vem para o Brasil e é taxado, paga-se impostos. Então, existe um giro econômico. Então, esse dinheiro que foi investido numa passagem de avião, em alguma coisa assim, volta muito maior. Com certeza. Né? E outros tipos de apoio. Eu lembro que teve um festival no Canadá também, que esse eu não consegui ir, porque o meu visto não ficaria pronto a tempo. E o Itamaraty tentou ajudar para agilizar a emissão do meu visto. Acabou que ficou muito em cima, então realmente não deu. Mas você vê, são esses apoios. De ok, vamos... E aí nem envolvia dinheiro, mas assim, vamos tentar ajudar, porque é interessante a gente fazer esse ator ir para o Canadá, porque vai valorizar o filme, porque aí quando voltar, gira mais gente no cinema. Então é uma estratégia inteligente e de boa vontade de valorização da cultura brasileira, no fim das contas, sabe? Então, que é isso que a gente tá perdendo um pouco. Acho que talvez a gente não é nem que a gente tá perdendo, eu vou mudar isso, eu acho que a gente não tá perdendo a valorização. Eu acho só que quem não valoriza tá com mais espaço de fala agora. Mas quem valoriza, não é que quem valorizava hoje não valoriza mais porque comprou um discurso. Eu acho que quem valorizava, valoriza, quem não valorizava continua não valorizando, mas é que agora tá com um microfone na mão. Mas não, a gente não tá perdendo, a gente tá... Inclusive, é justamente isso, a gente tá fazendo live, não importa quantas pessoas assistam, vai ficar gravado depois, a gente vê, a gente conversa, pessoas que estão assistindo conversam com os amigos, falam, poxa, eu ouvi dizer aquele negócio, que a passagem volta e não sei o quê. Então eu acho que é isso, eu acho que essa ferramenta que a gente tem, que eles não sabem utilizar e tentam destruir, que é o diálogo. Exatamente. Alguém tinha comentado ali agora na nossa live que aqui fora, aqui na Alemanha, por exemplo, as pessoas valorizam mais as obras produzidas no Brasil do que os próprios brasileiros apreciam sua obra. Você concorda com isso ou você não concorda? Assim, é uma generalização, que é algo muito comum de se fazer quando a gente conversa sobre qualquer tema.
Eu acho que, assim, o que acontece, isso é uma opinião, em alguns países aqui, a cultura como um todo, independente, quase que independente de onde ela vem, ela é tratada como um patrimônio. Não necessariamente próprio, mas sabe, é um patrimônio de alguém, então a gente pega, a gente valoriza, a gente cuida, a gente aprecia. E a gente ainda não conseguiu desenvolver isso muito bem no Brasil. A gente tem dentro do nosso país um conflito, dentro do país um conflito interno, ótimo, mas a gente tem realmente um conflito interno de marginalização de culturas nossas, inclusive. E histórico, da capoeira lá atrás ao funk hoje em dia, do rap ao baile, enfim. Então, a gente ainda não conseguiu organizar muito bem a valorização unificada da nossa cultura. De falar, ok, isso eu não gosto, mas reconheço que tem um valor para alguém. Isso eu gosto e tem um valor para mim, e eu aceito que não tem um valor para você. A gente ainda é muito dual, é muito bom, ruim, não, isso é podre, isso é ótimo. E eu acho que em alguns países aqui, dependendo de onde vem aí, no caso, falando da cultura brasileira, em território alemão, eu acho que ela tem esse caminho de recepção mais aberto, sabe? Então acho que eles valorizam mais. Mesmo talvez não gostando, mas eles reconhecem que aquilo tem um valor cultural. Mas acho que a gente chega nisso, acho que a gente está caminhando bem para isso. Eu sou otimista às vezes e pessimista outras vezes, mas eu gosto de tentar ser mais otimista, de pensar que vou citar Katy Perry aqui. Depois do furacão vem o arco-íris. Sabe? Então é um pouco isso. Eu acho que as pessoas se educam mais. Eu acho que esse é um momento de muita ignorância. E no momento de ignorância as pessoas que querem combater a ignorância tentam se educar mais. E eu acho que o resultado que vem pós é positivo. Vamos ver no que vem, né? Vamos ver como que vai ser ano que vem. Sim. Ano que vem é determinante. E continuando nesse tema, como foi o feedback que você recebeu dos alemães no seu filme e na sua atuação? Então, eu lembro na primeira apresentação, inclusive isso foi citado em algumas matérias que fizeram sobre o filme, que o filme foi aplaudido durante minutos, no plural, após o término, durante os créditos. E disseram, eu não sabia até então, mas disseram que era algo muito inédito, algo raro de se ver de um público alemão. Uma reação tão calorosa. Para mim foi isso, assim. O filme, de um modo geral, não recebeu muitas críticas negativas. Tiveram coisas muito pontuais, mas de um modo geral foi muito bem recebido e pelos alemães também. Eu acho que foi um pouquinho geral, assim, independente do lugar, mas foi interessante ver essa reação calorosa de um povo tão famoso por ser frio. Por que não, né? Não digo isso como algo negativo, apenas como uma característica, mas cultural, exatamente. Então foi legal. E as pessoas que pediam para tirar foto depois também com uma reação calorosa, até mesmo um contato físico raro de se ver, né? De querer tocar, de querer abraçar para tirar a foto e tal. Foi. Talvez seja uma questão mais, não exatamente da frieza, né, de um povo, né, de uma nação, né, porque é retratado dessa forma, até como um estereótipo, são os alemães, russos, né, enfim, tantas outras nacionalidades com povos frios que não demonstram suas emoções, né, assim como brasileiros, latinos, e que na verdade pode ser muito bem apenas uma questão de saber onde expressar a emoção, né, saber onde focar e demonstrar o carinho, né, a empolgação. Então, é uma questão só de direcionar, né, no momento certo, aquilo que você quer se expressar. E talvez este seja um grande exemplo, um grande momento, né, do alemão achando o máximo ou super apoiando, né, a ideia do filme, a performance, a produção como um todo,
E a forma de parabenizar era justamente dando toda essa energia, esse aplauso aí ininterruptamente. E de fato, foi uma interpretação que merece muitos aplausos mesmo. Obrigado. Eu sou fã do filme, então. Meu lugar de fala. Fico feliz. Seu lugar de fala, ótimo. Legal. Pena que você foi pra aí 2 anos depois, senão você teria pego o filme aí ainda. Que eu preciso conectar aqui. Não, mas é porque a gente veio para cá em 2015, então só vimos o festival em 2016. 2016. E vocês estiveram aqui em 2014. Então, realmente, por 2 anos a gente não estava no mesmo festival. Mas não Mas quem falta sabe, oportunidade, né? Você pode Exato. repetir novamente. Claro. Exato. Legal. Vontade eu tenho. Intenção eu tenho também. Vamos ver se rola oportunidade. Legal. E Gui, o seu último filme que você fez foi o do Divaldo, é isso? Foi o Divaldo, Mensageiro da Paz, que é um filme biográfico. E você fez o Divaldo jovem. O Divaldo jovem, do período dos 18, 19 anos até os 20, middle 20s, ali 25, 26. E foi uma experiência bem interessante também, porque foi o primeiro grande filme que eu fiz depois do Eu Quero Voltar Sozinho. Eu tinha feito outros 2 longas, mas de produções menores. E esse filme era uma coprodução da Fox, tinham nomes de peso, tinha Regiane Alves, Bruno Garcia, o Marcos Veras, Laila Garran, a Ana Beatriz. Então, Ana Cecília, perdão, Ana Beatriz não, Ana Cecília e várias outras pessoas incríveis. E foi uma experiência louca, assim, porque tinha uma grande estrutura, e não sei, era um filme sobre a temática espírita. Sim. E eu ainda não defini muito bem como que eu me relaciono com o espiritismo, se muito íntimo, se menos íntimo e tal, mas tiveram episódios muito curiosos, assim, durante as filmagens, de barulhos, de verdade, assim, de reclamar, eu mesmo, assim, reclamar. Eu me considero uma pessoa muito tranquila, mas deu reclamar no set, de pedir, falar, meu, gente, pede pra falar mais baixo lá, porque tá atrapalhando. E aí foram, não, mas não tem ninguém falando, inclusive não tem ninguém lá. E eu não era o único que tinha ouvido. Então essas coisas, não sei, podem ser coincidências, podem não ser. Eu não coloco nada como fato, nem como inexistente, mas foi interessante. Entendi. Uau. Assim, e é um filme que ele nunca foi programado para ser inscrito em festivais. O Clóvis Mello, que foi o diretor e o roteirista, ele desde o início, a intenção dele era, acho que inclusive a intenção da Cine, que é a produtora dele, da Fox também, Estação Luz Filmes, que era a coprodutora, a intenção era realmente fazer o filme para o público, não para crítica, não para festival. Era um filme, inclusive, os lucros do filme voltados para a obra social do Divaldo, A Mansão do Caminho. Então, foi muito legal fazer parte de um filme grande com um objetivo diferente do comercial, sabe, do econômico e de prestígio, de críticas, matérias, etc, etc. E foi legal também para conhecer um público novo e para o público novo me conhecer também, porque querendo ou não, quando se trata de público-alvo, são públicos diferentes que em muitas vezes se encontravam. Tinha muita gente que assistiu ao Divaldo, que quis assistir ao Divaldo independente de mim, porque fazia como posso colocar, enfim, se interessava pelos 2 tipos de filme, ao mesmo tempo que teve gente que assistiu ao Divaldo sem nunca nem ter ouvido falar do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, porque não era uma temática que interessava. Então foram feedbacks interessantes de receber. Legal. Acho que isso é bacana, né? Ter essa, como posso dizer, uma questão de versatilidade, até mesmo de o ator, né, ser capaz de desempenhar papéis tão específicos, certo? E tão diferentes ao mesmo tempo, né? Acho que isso é a grande característica de um grande ator, né? Você ter em diferentes filmes, diferentes propostas e fazer o seu melhor e realmente fazer bem feito, né? Acho que isso é o grande barato da carreira.
sim. E é legal também dividir papéis. Isso foi uma experiência interessante também. Porque nos outros trabalhos, pelo menos em cinema, eu tinha pego a personagem ali do comecinho ao fim. E nesse não, éramos 3 atores dividindo uma personagem. Então foi um trabalho conjunto, sabe? De entender aquela pessoa. E, além de tudo, fazer uma personagem que está viva. Né? Que Claro. não só é biográfico, mas é biográfico de alguém vivo. Que isso também é um pouco raro. Desafiador, Exato, exato. Que ao mesmo tempo que dá mais material para você poder observar, para você poder construir a personagem, dá mais responsabilidade, porque você sabe que essa pessoa vai assistir ao filme. Sim. Interessante. Bom, quero saber. Foi bem legal. E você também é bailarino, né, Guilherme? Sim, eu sou bailarino de formação. Eu atualmente não danço, mas a minha formação artística foi a dança. Na verdade, eu meio que caí de paraquedas na interpretação, em teatro e em audiovisual, porque a minha escola de vida artística foi o balé clássico. Olha que legal. É legal. Bacana. Então, um artista completo, né? Que agora vai estudar alemão. Agora vai estudar alemão, exatamente. Agora eu vou começar essa nova aventura. Porque eu até ia tentar sozinho. Comecei a aprender sozinho. Porque eu aprendi inglês sozinho, aprendi italiano sozinho, comecei a aprender francês. E eu lembro que quando eu comecei a aprender francês parecia difícil. Aí eu comecei a aprender alemão. Aí o francês pareceu muito fácil. Nossa, francês é moleza. Comparado com o alemão, inclusive fazia os dois juntos e assimilava muito mais o francês. Só que aí quando a gente decidiu vir para cá, a Ariana foi contratada para trabalhar num hospital aqui como obstetra. E quando a gente definiu, ok, então a gente vai morar na Alemanha, eu falei, bom, então preciso aprender. E aí comecei a me dedicar mais, comprei material, comprei aplicativo e tudo. Só que o autodidata, eu não lembro agora, então não vou tentar citar errado, tem algum ditado sobre o autodidata que é a escola da ignorância, alguma coisa assim. Não sei, não lembro direito. Mas o método autodidata ele te leva até certo ponto, né? E o alemão ele tem tanta coisa diferente que não. Eu falei, não, se eu quero fazer isso direito e eu quero fazer isso direito, eu não quero vir pra cá e mudar de profissão, sabe? Eu sou ator, eu sou artista desde que eu me entendo por gente. Tenho isso como herança de família, praticamente. Inclusive, os mais novos já estão caminhando também. Tenho um irmão mais novo, que o mais novo de todos já fez um filme, o segundo mais novo está fazendo o segundo filme agora. Então, é isso que eu gosto, é isso que eu quero continuar fazendo, então tenho que me preparar bem. Então, vamos atrás de um bom preparo. Legal. Então, continuo com os aplicativos, continuo com as coisas, mas vamos fazer uma aulinha. Da próxima vez que você mandar mensagem pra gente, pode escrever em alemão. Pode escrever em alemão? Eu vou tentar. Exatamente. Legal, pessoal. Acho que a gente está já encerrando aqui, né? Então, é legal, né, ouvir as histórias, as experiências pessoais, né, do Guilherme, nesse caso, falando sobre o festival, dando a contribuição dele sobre como foi passar por aqui, qual foi os insights, né, de estar no meio disso tudo, ver como as coisas acontecem, participar, ter emoção de estar no palco, ter o feedback ali ao vivo, né, da plateia e poder também assistir, né, as outras obras premiadas e participar desse meio artístico em todo que é o Festival Berlinale, né? Então acho que essa foi a ideia, né, a proposta da live, né, Rafa? Exato. E não só para quem é artista, mas também para quem é telespectador. Quem gosta de cinema, acho que o Berlinale é um dos melhores festivais do mundo para você se sentir incluso e participar, passar num tapete vermelho, qualquer experiência que você queira ter de cinema, acho que o Berlinale é um dos melhores do mundo para você participar. Com certeza vale a pena, né? Vamos torcer para os próximos, né? Esse ano vai ser um pouquinho diferente, mas se tudo der certo, né? Os próximos voltam à sua normalidade. E quem gosta, de novo, como o Rafa disse, quem gosta de cinema, quem gosta da arte, quem gosta de participar de um evento interessante. Ou de boas festas. Ou de boas festas também. Planeja também, né? Uma viagem que a gente ia por aí, né? Na Europa, por aqui, na Alemanha. Dá um pulo para cá, né? Compra os ingressos, fica essa semana em Berlim que vale muito a pena, uma experiência bem bacana. E provavelmente quando acontecer o Gui vai estar aqui também, né? Você vai vir participar, não? É isso aí. Torcemos para isso. E lembrar o pessoal também que
em Berlim, assim, você não precisa falar alemão para ir para aí, né? Para participar do festival, para conseguir se virar na cidade. Dá tranquilamente para fazer tudo em inglês. Então, para quem estiver assistindo que pensa, putz, mas eu vou ter que aprender alemão para poder fazer parte do Berlinale, não, podem ir tranquilo com inglês, vai que é só alegria. Legal, ótimo. Então, muito obrigado, Gui. A gente fica muito feliz com a sua participação hoje. Foi uma honra te entrevistar, ter esse bate-papo contigo. E obrigado por confiar novamente no nosso trabalho, né? E fazer parte agora da família Goiz e Berlim também. Exato. Com certeza, não. O prazer foi todo meu, de verdade. Fico muito feliz, inclusive, de fazer parte disso, porque eu acho que vocês têm um trabalho muito bonito. Eu não sei se vocês se dão conta disso. Às vezes, para quem está de dentro, não sei, pode parecer que é muita burocracia, papel e não sei o quê, mas vocês têm uma responsabilidade com os sonhos, né, com o futuro das pessoas, com o presente das pessoas. E enfim, todo o trabalho que vocês fizeram comigo, que você me falou, né, Rafa, que só esse mês foram 7 vistos. Então foram pelo menos 7 vidas que vocês mudaram para sempre. Pelo menos, né? Isso fora os outros processos que já começaram, que estão por vir, que já foram feitos em janeiro. Então é um trabalho muito legal que não pensem nem por um segundo que e para quem está assistindo também, se vocês têm amigos que trabalham que fazem esse tipo de trabalho, valorizem, porque é muito bonito, realmente, não é um mero trabalho de escritório. Mexe com a vida das pessoas, mexe com o sono e com o sonho das pessoas. Eu pude, durante essas últimas 6 semanas, dormir cada vez um pouco mais tranquilo, porque eu sabia que a documentação estava andando, que se eu tivesse algum problema eu podia mandar uma mensagem para o Rafa, e que no fim das contas tudo ia dar certo. Então, eu queria agradecer mesmo, parabenizar vocês pelo lindo trabalho que vocês fazem, e que não se limita só a sonhos e burocracia, mas também a cultura. Isso que eu acho muito legal também. Que vocês trazem para as pessoas, não só pontos turísticos, que já são coisas incríveis, passeios e tal, mas também isso de falar do festival, da importância do Berlinale, e que traz assuntos da relevância que a gente trouxe hoje, né, de governos e dificuldades, e falar um pouquinho da indústria cinematográfica, pequenas informaçõezinhas que vão vindo e que vão ajudando a trazer um pouco de luz para esse período que tanto necessita dela. Então, Legal. eu que agradeço vocês, de coração. Muito obrigado. Segurar o choro aqui. Não, mas é de Não, mas verdade. é sincero. Obrigadão, valeu. Acho que é mais ou menos aquilo que a gente pensa mesmo, é a nossa ideia, é a proposta, e a gente fica feliz em saber que é verdade, que isso acontece mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Então, obrigado, pessoal. Todo Valeu, mundo que pessoal. assistiu a gente. Obrigado, Gui, E novamente. até a próxima, E a hein? gente vai continuar conversando. Vai ficar gravado, né? A live vai ficar Vai gravada. ficar gravado aqui. Beleza, Bom, a gente valeu, divulga mais pessoal. também depois. Então, boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa Valeu. noite. Valeu, Gui. Tchau, tchau. Tchau.